Sou Ulisses Alves, nasceu em São Paulo, chegou em Teixeira em 92. Em 96 passa a conhecer o futsal através do professor Walter César, que para mim, na minha concepção, é o maior desportista da história de Teixeira de Freitas. E aí eu começo como uma brincadeira de criança, e aí eu começo a acompanhar os jogos na época da seleção de Teixeira, começo a participar das viagens, participava de todos os treinos, então eu sentava para assistir um jogo de futsal, eu já olhava, eu não olhava o drible, eu não olhava a parte plástica do jogo, mas eu já olhava muito a parte tática, isso era meu. E daí, quando eu assumo o comando de Teixeira, eu sinto a necessidade de buscar, porque eu já começava a ver um déficit em relação ao jogo. E aí, em 2006, eu vou para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Na ocasião, a equipe de Jaraguá se chamava Malve Jaraguá, onde a fábrica Malve de malhas, né, bancava aquela equipe, custeava, era o principal patrocinador, e na equipe nada mais, nada menos que Falcão, Ari, Chico, Leco, Thiago, Lenísio, e o Ferretti era o treinador. E quando eu volto de Jaraguá em 2006, eu volto com outra mentalidade de chegar ao esporte. Foi um projeto que a gente planejou ele, partiu todo dentro de um planejamento. Eu sempre digo que os 3 P's do sucesso: pesquisa, planejamento e preparação. Se você não tiver isso, você não tem sucesso. Então a gente pesquisou, fez todas as identificações, planejou isso, partiu para a parte da execução. E o projeto se tornou uma referência aí no estado da Bahia. Já recebemos aí em torno de 100 estagiários aqui que vieram conhecer o nosso trabalho, que vieram conhecer como funciona a parte metodológica, como funciona a parte de gestão da escola. E a gente ainda tem objetivos maiores a alcançar, mas o projeto hoje ele caminha bem, e a gente sabe hoje do tamanho da marca Jacarandá Futsal no estado da Bahia, e hoje já com reconhecimento a nível nacional. Uma brincadeira de criança se tornou coisa séria há muito tempo, né? Desde quando eu saio, que vou para Jaraguá fazer o primeiro estágio em Jaraguá, já começa a virar uma coisa séria. Dali eu fui fazer a faculdade de Educação Física, né? Fiz 2 graduações, licenciatura e bacharelado em Educação Física. Pós-graduei em futsal, futebol. Fui professor em 2 faculdades no curso de Educação Física. Pelo 4º ano consecutivo, sou o único palestrante do Nordeste a palestrar na maior clínica de futsal do Brasil, que acontece em São Paulo. Então, já deixou de ser uma brincadeira de criança há muito tempo. E eu sei da responsabilidade, eu sei do que eu carrego hoje, sei da imagem que eu carrego à frente do futsal da Bahia. Em dezembro eu tive na Federação Baiana, a convite da Federação Baiana, palestrando no workshop da Federação em Salvador como único palestrante. Então, a brincadeira de criança virou mais do que coisa séria. Professor Ulisses, a história de vitórias, os títulos, como é que começou essa história? A gente começa, né, quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas barreiras, né, com conquistas importantes. Em 2009, a gente chega pela primeira vez à final do Campeonato Baiano de Futsal, algo inédito em Teixeira de Freitas. Naquele ano, a gente chegou também à final da Copa TV Santa Cruz e uma participação na Liga do Nordeste, que na ocasião, os 2 representantes do estado da Bahia foram Teixeira e Eunápolis, que é a maior rivalidade do estado da Bahia hoje no futsal, né? E aí, 2013, eu acho que é o grande divisor de águas. Quando a gente conquista a Taça Estado da Bahia de forma invicta, a final aqui em Teixeira, ganhando da equipe do Vento em Popa de Luiz Eduardo Magalhães, no qual o Fininho, tricampeão mundial na seleção brasileira, era o principal comandante. Isso foi, acho que, o divisor de águas na minha carreira, porque quando eu chego no Corinthians em 2015, e aí isso me chama muita atenção, quando eu cheguei no Corinthians, as pessoas chegaram para mim e falaram assim: é você que está dando trabalho Fininho lá na Bahia, né? E aí vem mais outras conquistas, né? Porque aí eu fui para Petrópolis, o Ulisses só ganha aqui, só ganha na Bahia, só ganha na região. Fui para Petrópolis, fiz um bom trabalho, e isso chama muita atenção, porque num domingo à noite o Roger, presidente do Deportivo Imperial de Petrópolis, me liga, falei 10h30 da noite, um domingo, uma ligação do Rio de Janeiro, achei que fosse até trote. E ele falou assim: eles me chamam de baiano lá, baiano, quero te fazer uma proposta
o Petrópolis está classificado para a Taça Brasil e você vir treinar o Petrópolis aqui no Rio. A gente vai sediar a Taça Brasil esta, a gente fez uma belíssima Taça Brasil, disputamos semifinal contra o Corinthians, tinha Minas, tinha Sport, Recife, e lá eu saio, vou para Minas, em Minas, campeão dos Jogos de Minas, em Uberlândia, ganhando da equipe da casa, né, que representava o Praia Clube na ocasião, e campeão da Copa Inter TV, promovida pela Globo Minas, eleito o melhor treinador da competição. Após isso, eu retorno para a Bahia, aí fui campeão da Copa BR Internacional Sub-15. 2022 agora, primeira edição do Campeonato Intermunicipal de Futsal, e a gente entra aí na cara e na coragem, sem o apoio necessário, e um feito inédito, a gente chega à final da competição, né? Final esta que o segundo jogo foi aqui em Teixeira, o primeiro foi em Glória, o segundo foi aqui. Na ocasião a gente trouxe para a nossa equipe o Igor Carioca, que era atleta na ocasião do Inter Movistar da Espanha, hoje está no Corinthians, e trouxemos o Caio Pedro também, que foi 2 atletas que trabalhou comigo no futsal mineiro. O Caio Pedro hoje está jogando em Portugal. E quem se lembra, ginásio lotado, a gente montou aquele super time, a cidade se envolveu em torno disso. Teixeira é uma cidade que respira futsal. E fora as competições locais, regionais, né? Haja visto que eu já realizei alguns trabalhos fora do estado da Bahia. Então, em 2017 eu treinei o Petrópolis no Rio. Treinei Sarja Futsal em Minas, treinei o Cruzeiro em Minas. Fui eleito, quando eu fui campeão dos Jogos de Minas em Uberlândia, ganhando do Praia Clube lá dentro. E campeão da Copa Inter TV, que é uma competição que a Globo promove em Minas com jogos ao vivo. Eu fui eleito o melhor treinador da competição. A gente foi campeão das 2 competições, e isso é até algo inédito, que um ex-atleta meu que passou aqui, que é de Minas Gerais, falou assim: "Pô, Ulisses, primeira vez que chega um treinador aqui no primeiro ano e consegue ganhar tudo." Aqui a gente está vendo 3 camisas diferentes. Vamos começar por essa, a história de cada uma dessas camisas. Essa camisa do Corinthians, né? 2016, como eu falei, eu estava no Fórum Nacional de Futsal, no dia 11 de dezembro de 2016. No dia 12 de dezembro era o meu aniversário. Então, o então treinador do Corinthians, André Bier, que até é um amigo hoje que eu tenho, não só mais na questão profissional, mas já na questão pessoal, o André Bier me faz o convite para ficar para assistir a final da Liga, e a final era Corinthians e Magnus. De um lado estava o Falcão jogando na Magnus, né? Eu acompanhei o último treino, o Bier me deu os ingressos de presente, né? E eu assisti, e eu como corintiano, porque eu sou corintiano, então isso para mim foi um grande presente. Corinthians campeão da primeira edição da Liga Nacional de Futsal. Quando acaba o jogo, o Bier me chama, pega a medalha, coloca no meu pescoço, me entrega o troféu, tem até essas fotos. E eu ganho essa camisa autografada por todos os jogadores. E, pô, esse é um dos maiores presentes de aniversário que eu tenho. Como corintiano, tá na primeira conquista da Liga Nacional do Corinthians, ganhar a camisa toda autografada, troféu, a medalha do jogo no meu pescoço, isso para mim não tem dinheiro que pague. Já essa camisa do Jacarandá, 2017 eu estive no Magnus, em Sorocaba, e na ocasião Ferretti era o treinador, né? Que para mim é um das minhas maiores referências no futsal. Então, aí tem a camisa autografada por todos os jogadores da Magnus, tá ali a assinatura do Falcão, camisa da Magnus, por número 12, né? O número aí do maior jogador da história do futsal brasileiro, né? O Falcão, tem essa mística aí entre Falcão e Manuel Tobias. Acho que os dois foram muito importantes. Nós tivemos em janeiro desse ano a segunda edição da Clínica Integrada de Futsal, que superou todas as expectativas possíveis, onde a gente recebeu aqui mais de 40 estagiários do Brasil inteiro, mais de 60 crianças participando da clínica. A clínica, que é um evento que acontece em São Paulo, e pela segunda vez nós trouxemos para o estado da Bahia, né? Primeira vez foi em 2020, e agora nós trouxemos de novo em 2025. Clínica que contou com a presença aí do Índio, 7 vezes campeão da Liga Nacional de Futsal, um dos maiores vencedores do futsal nacional, com passagens pela Seleção Brasileira, pelo Atlético Mineiro, pelo aquele grande time do Atlético Mineiro, pelo Corinthians, pelo Jaraguá, pela Espanha. Tivemos também a presença aí do Daniel Magalhães, treinador do Sub-20 do Corinthians, auxiliar da equipe profissional, bicampeão mundial em Barcelona, 24 vezes campeão paulista. Tivemos aqui a presença do Fabrício Monte do Santos, treinador do Sub-20 do futebol do Santos hoje, treinador que revelou o Gabigol,
e o Rodrigo do Real Madrid, além de outros atletas como Emerson Palmieri, Claudinho, e tivemos também o Rafael Souza do Fluminense, bicampeão mundial sub-15 em Barcelona. Então, um evento com uma envergadura muito grande, onde superou todas as expectativas, e a gente já está preparando para a edição de 2026. De 2025 já superou as expectativas, a 2026 eu tenho certeza que será muito melhor, porque vem aí uma edição internacional da clínica, além de grandes nomes nacionais que vão estar participando da Clínica Integrada 2026. A gente vai ter um nome da Europa aí, ou um nome da Espanha, ou um nome da Itália, onde um treinador de um desses dois países vai se fazer presente na Clínica Integrada 2026.